No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. O governo federal revoga a portaria que transferia quase 84 milhões de reais do Bolsa Família para a Secretaria de Comunicação da Presidência. Ministro Alexandre de Moraes determina que o Ministério da Saúde volte a divulgar dados acumulados de contágios e óbitos pelo novo coronavírus. Tribunal Superior Eleitoral retoma julgamentos que podem levar à cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Ministério Público Eleitoral concorda com o uso de provas do inquérito das fake news em ações no TSE. Essas e outras notícias nessa quarta-feira, 10 de junho do ano de 2020, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O Tribunal Superior Eleitoral retomou ontem um julgamento que pode mudar definitivamente a história do nosso país e provocar as mudanças necessárias neste grave momento que atravessamos. Os ministros voltaram a analisar duas ações que tratam de ataques cibernéticos no Facebook que teriam favorecido a campanha de Jair Bolsonaro. Os pedidos foram ajuizados pelos então candidatos Guilherme Boulos, do PSOL, e Marina Silva, da Rede. As ações pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, usando como argumento o fato de que o grupo Mulheres contra Bolsonaro, que contava com 2,7 milhões de pessoas, sofreu uma intervenção de hackers que alterou o conteúdo da página, que passou a se chamar Mulheres com Bolsonaro #17, com a exclusão de membros e disparos de mensagens a favor do ex-capitão do Exército. O relator do caso, o ministro Og Fernandes, havia votado contra os pedidos dos ex-candidatos em novembro passado, ao afirmar que as investigações não foram conclusivas quanto à autoria da ação, além de acreditar que a interferência não prejudicou o pleito. O ministro Edson Fachin, na ocasião, pediu vista para analisar as provas. Além desses pedidos de impugnação, outros 6 aguardam análise na Corte, ainda sem data, sendo que 4 apontam irregularidade na contratação de serviço de disparos de mensagens pelo WhatsApp, fatos absolutamente comprovados tanto pelo Congresso, na CPMI das fake news, como pelo Supremo, nas buscas que fez tendo como alvo aliados do presidente que financiaram, produziram e divulgaram notícias falsas. Uma verdadeira quadrilha virtual que influenciou diretamente o resultado das eleições presidenciais. Mesmo que os casos em julgamento neste momento não tenham relação, ao menos direta, com essa fábrica de fake news, que tem como um de seus pilares o centro do governo, mais especificamente o filho do mandatário, o vereador Carlos Bolsonaro, a sociedade civil precisa pressionar os ministros do TSE para que tomem uma atitude imediata. O Brasil não pode ficar entregue mais um minuto sequer a uma gestão criminosa, autoritária, que ameaça a ordem democrática a todo momento com ideais fascistas, ignorante, genocida, minimizando os efeitos da pandemia e maquiando dados de óbitos para enganar a população, prática típica de regimes ditatoriais,
entreguista com a privatização das nossas empresas estratégicas como a Petrobras, a Eletrobras, os Correios, a Dataprev, entre outros, que se alinha automaticamente e de maneira acrítica a governos tiranos, como é o caso dos Estados Unidos, que destrói as principais garantias sociais que dão o mínimo de sustentação a uma sociedade já tão afetada historicamente pela desigualdade. O Faixa Livre entrou definitivamente na defesa de uma pauta que foi chamada pelo nosso querido Paulo Passarinho, a necessidade de cassação imediata da chapa Bolsonaro-Mourão com a realização de eleições diretas já. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, Glauber Braga. Glauber Braga, bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite, prazer estar com vocês aqui do Faixa Livre para essa conversa no momento de uma conjuntura tão dramática como a que a gente está vivendo, mas como um espaço também de levar uma mensagem de esperança e de que a gente vai conseguir dar a volta por cima, de que a gente vai conseguir virar essa página. Muito obrigado, Glauber, por mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Glauber, a nossa democracia está em risco. O presidente da República e seus apoiadores forçam a instauração de um regime autoritário no país, sustentado em grupos paramilitares e nesses oficiais das Forças Armadas que se multiplicam em cargos do Executivo. A escalada retórica de Jair Bolsonaro se intensifica à medida em que as instituições demonstram um certo temor e a sociedade civil reage de maneira muito tímida diante da necessidade de se impor de maneira contundente, evidentemente influenciada por essa pandemia do novo coronavírus, que pede o isolamento social e dificulta a ocorrência de grandes manifestações. Glauber, como é que você tem avaliado as posturas do governo Bolsonaro até aqui? Então, o governo Bolsonaro é um horror, né? É um governo com características fascistas e que está fazendo de tudo para fechar o regime. E a gente não pode permitir que isso aconteça. Bolsonaro trabalha para que de 20% a 30% daqueles que
aprovam o seu governo sejam transformados em militantes fascistas. A tarefa da esquerda brasileira, para mim, é, nesse momento, fazer com que os 40% que rejeitam o governo Bolsonaro possam estar sendo formados como militantes antifascistas, com a capacidade de defender um projeto popular, de esquerda, e por isso necessariamente radical, porque contesta essa expressão que é Jair Bolsonaro e aqueles que lhe dão sustentação. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, não poderia haver avaliação pior do que é o governo de Jair Bolsonaro, e isso exige de nós uma reação à altura. Como nós já comentamos, Glauber, essa ala militar do governo está absolutamente alinhada à aventura autoritária do presidente. Os generais que ocupam ministérios, como o general Augusto Heleno, o próprio vice-presidente Hamilton Mourão, cansam de dar declarações ameaçadoras à ordem democrática a cada atitude, especialmente do judiciário, que conteste os seguidos crimes cometidos pelo Jair Bolsonaro. Depois de toda a herança deixada pela ditadura, você esperava esse posicionamento dos militares mais de 30 anos depois? Dá para interpretar que esse autoritarismo dos oficiais que estão no Palácio do Planalto representa a posição majoritária das Forças Armadas? É inegável a sustentação que esses generais que compõem o primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro dão de sustentação ao seu governo. Mas também é verdade que existem fraturas, divergências dentro das Forças Armadas. Eu citaria 2 exemplos, né? A aeronáutica, as notícias que a gente tem é de que não estão alinhadas por completo aquilo que é a política bolsonarista, e os praças, graduados, os militares de baixa patente das Forças Armadas que foram completamente abandonados pelo governo de Jair Bolsonaro quando mandou a proposta de reforma da Previdência e a proposta de rendimentos. Ele só se preocupou com os oficiais, só se preocupou com quem está no topo da hierarquia. E existe uma enorme insatisfação na tropa, principalmente, repito, nos militares de baixa patente por conta disso. O Brasil deixou de fazer uma disputa fundamental na formação dos militares brasileiros para que pudesse ter forças armadas que fossem efetivamente garantidoras da soberania e que pudessem ter forças armadas que tivessem uma ação anti-imperialista. Mas existem ainda divisões dentro das Forças Armadas, existem aqueles que estão preocupados com a defesa da soberania e cabe à esquerda também fazer um diálogo com esses. Aqueles que estão fazendo o jogo de Donald Trump e de Jair Bolsonaro, infelizmente ainda dão sustentação, mas a gente não pode avaliar que seja um corpo único sem frações ou divisões. Não bastasse se apoiar na força para ameaçar as instituições, algo muito característico em governos frágeis, o Bolsonaro vem atuando também nos bastidores para garantir a continuidade do seu mandato pela via institucional, oferecendo centenas de cargos no executivo para figuras do chamado Centrão, que ele sempre combateu na campanha eleitoral e agora chama de Centro Democrático. Estava na cara, né, Glauber, que o Bolsonaro iria se aproximar desses partidos mais fisiológicos no parlamento na primeira crise do governo. Estava na cara, sim. Isso sempre foi o estilo de Jair Bolsonaro. Sempre foi um parlamentar do baixo clero, mas com a utilização do seu gabinete para interesses nada republicanos. Então aí as histórias dos seus filhos e dele mesmo, o Queiroz era um operador da família. Então aquele discurso que bradava contra a corrupção era uma falácia, né? Muitos ainda se enganaram com isso na eleição e outros que não se enganaram ainda tentam repetir essa mesma ladainha, mas não cola mais. O povo brasileiro já entendeu que aquele discurso contra a corrupção era uma mentira, pura mentira. Uma dessas figuras indicadas pelo baixo clero foi o empresário Carlos Wizard,
que foi dono de uma rede de cursos de idioma e hoje é proprietário de empresas de venda de produtos naturais e de sistemas de pagamento virtual. Indicado para assumir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, sem qualquer experiência na área, ele declinou do convite após uma de suas declarações provocar enorme polêmica. Ele avisou que o Ministério iria revisar os dados de contaminados e mortos pelo novo coronavírus, com base em uma suspeita de que os estados estariam inflando os números para conseguir mais recursos federais. Irresponsabilidade é pouco para classificar esse tipo de declaração, não é, Glauber? Irresponsabilidade é pouco, sim. O governo de Jair Bolsonaro é um balcão de negócios que tem ali uma estrutura de venda do Estado brasileiro nas suas garantias sociais, uma estrutura de ampliação do Estado penal, policial, punitivo e os fundamentalismos diversos. E o que ele disse agora encontra lastro na realidade quando você vê o governo federal ocultando dados, apresentando uma hora os dados e daqui a pouco modificando o que tinha feito. Isso está ligado aos regimes mais autoritários que não aceitam que você tenha dados para a formulação de políticas públicas. Isso é uma política assassina, isso é uma política genocida que está sendo praticada por Jair Bolsonaro. E ministro que está compactuando com isso está sendo cúmplice. Se o Bolsonaro tenta se sustentar no centrão para impedir o seu impedimento, Glauber, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tem se mostrado muito alinhado ao ex-capitão do Exército. Afora uma declaração ou outra mais crítica, o Rodrigo Maia sinaliza constantemente para o chefe do Executivo e sequer cogita aceitar um dos inúmeros pedidos de impeachment que se acumulam em sua mesa. Como é que você tem visto a atuação do Rodrigo Maia neste cenário, Glauber? Olha, o Rodrigo Maia é um operador do sistema financeiro na cadeira de presidente da Câmara dos Deputados. Ele trabalha para atender os interesses prioritariamente dos banqueiros, né? E sempre fez isso. Então ele se alinha com Paulo Guedes, com Jair Bolsonaro, nessa agenda de desmonte submissa aos interesses, inclusive internacionais, do próprio governo dos Estados Unidos. Então tem que se pressionar o Rodrigo Maia para o recebimento do pedido de impeachment e para o processamento do senhor Jair Bolsonaro. Não dá para a oposição, principalmente a oposição à esquerda, ficar fazendo cafuné no Rodrigo Maia. O que a gente precisa fazer é pressioná-lo, porque se não pressioná-lo, ele fica nesse jogo dúbio, onde acena para o Jair Bolsonaro e acena para a oposição. Essa aí não me engana. Esses discursos negacionistas do Bolsonaro em relação à pandemia, Glauber, inclusive provocando a saída de 2 ministros da Saúde e promovendo um militar ao cargo, tomaram outra proporção quando, na última semana, o presidente decidiu divulgar os dados de contaminados e mortos pela doença depois das 22 horas, quando os telejornais de maior audiência já saíram do ar. O presidente chegou a dizer que havia tomado a iniciativa para impedir que o Jornal Nacional da TV Globo divulgasse os números mais atualizados da tragédia de saúde que atinge o país, que mata mais de 1.000 pessoas por dia e nos coloca como epicentro da pandemia no mundo por responsabilidade direta do ex-capitão do Exército. Como você analisou mais essa atitude do Bolsonaro? Como eu já tinha começado a explicar, como mais um traço de uma política assassina, que está procurando matar as pessoas e que esconde dados para não mostrar esse tipo de ação. Quando o Bolsonaro dificulta o acesso ao auxílio emergencial, que impede o isolamento social de milhões de pessoas no Brasil, que ele está tocando uma política de morte. E aí oculta dados. Não é à toa que mesmo o seu aliado Donald Trump fala que o governo de Jair Bolsonaro é um exemplo do que foi feito de maneira equivocada. Hoje, infelizmente, o Brasil, a partir da lógica de Jair Bolsonaro, é o país que pior lida com o coronavírus e com políticas públicas para sua prevenção. É uma lástima. Agora, Glauber, nós tivemos nos 2 últimos finais de semana um fato novo nessa disputa política. As forças pró-democracia voltaram às ruas, ainda que em número reduzido por conta da ameaça da Covid-19, para se contrapor ao discurso autoritário dos bolsonaristas. Como é que você viu esse retorno das manifestações de rua?
Olha, num momento tão difícil, né, onde você tem uma pandemia, eu, por exemplo, tomei a decisão de estar nas ruas, porque esse foi um movimento que surgiu das massas, né? Uma ação antifascista, uma ação antirracista. Essa é uma resposta, uma reação à política de extermínio, à política assassina do governo de Jair Bolsonaro. E a gente pode dizer, sem medo de errar, que no domingo, dia 7 de junho, as forças antifascistas e antirracistas colocaram o fascismo para correr, colocaram o fascismo para recuar. Uma situação que provocou intenso debate nos últimos dias, Glauber, foram alguns posicionamentos de figuras identificadas com o progressismo contra essas manifestações. Não apenas sob o argumento de se evitar aglomerações por conta da pandemia, mas também por acreditarem que isso seria uma cilada preparada por Bolsonaro para infiltrar baderneiros nos atos, criando o ambiente que o presidente deseja para a decretação de estado de sítio no país. Um desses textos que provocou repercussão foi do antropólogo Luiz Eduardo Soares, com quem nós conversamos aqui no programa. Você mesmo chegou a responder a esse texto. Eu gostaria da sua avaliação para essa leitura que alguns fazem, contrários a esses protestos das forças populares. Você teme uma armadilha do bolsonarismo? Então, primeiro, as diferenças táticas no campo da oposição na esquerda têm que ser respeitadas, e os argumentos de não ir para a rua relacionados à pandemia de coronavírus são argumentos que têm que ser respeitados, porque são realmente argumentos graves, importantes. Então, não é realmente uma decisão fácil. Agora, o argumento, inclusive, que foi utilizado pelo Luiz Eduardo Soares, que é uma pessoa que eu respeito, mas, na minha avaliação, teve um argumento completamente equivocado, de que, por conta daquilo que o Bolsonaro possa fazer como retaliação, as pessoas não devem reagir a ele, aquilo, a cilada é o argumento, porque, a partir desse argumento, ninguém mais, então, poderia se movimentar contra as atrocidades do governo Bolsonaro, porque isso sempre serviria como uma justificativa para o fechamento de regime. E o problema é que esse argumento, se utilizado, ele serve para agora, mas serve para depois. Então você abre mão da possibilidade de se manifestar na rua. Isso é um erro, isso é um equívoco. O argumento relacionado à pandemia, todo respeito. Mas esse outro argumento, não, porque ele leva à inação. Infiltrados podem ter por parte do governo Bolsonaro? Podem. A gente sabe como é que a extrema-direita trabalha. Mas isso não pode levar a oposição, a esquerda e o movimento popular ao imobilismo. E como você avaliou esses atos do último final de semana, Glauber? Para variar, houve episódios de violência policial em alguns deles, algo que infelizmente se tornou comum nos últimos anos. Olha, é verdade, aconteceu, por exemplo, no Ceará, no Rio, em São Paulo, e a gente tem que contrapor essa que é uma orientação, normalmente, da polícia como retiradora de direitos, como forças repressivas num sistema capitalista. A gente tem que contrapor a isso a mobilização popular e também a mobilização de policiais antifascismo, por exemplo. Você teve um documento de Policiais pela Democracia com mais de 500 assinaturas, né? E isso é forte, ou seja, policiais dizendo não podemos aceitar o fascismo. Olha só, isso tem potência também. Mas a leitura que vai ficar desse último final de semana, desse domingo, é aquilo que eu já disse e vou repetir. No domingo, dia 7 de junho, os fascistas tiveram que recuar por conta da mobilização popular, por conta da defesa da democracia, por conta da articulação antirracista e antifascista. Para encerrar, Glauber, eu tenho visto por parte da esquerda uma enorme desarticulação, não apenas em relação à necessidade da construção de um projeto de país, mas na luta urgente pela defesa da democracia. O ex-presidente Lula, por exemplo, afirmou que não se colocaria ao lado de figuras como Fernando Henrique Cardoso, João Dória e Marina Silva, que apoiaram a deposição de Dilma Rousseff, entre outros liberais que agora tentam reverter o estrago que fizeram. É muito evidente que o bolsonarismo surgiu como reação a esse sentimento antipetista que tomou conta do país. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desse afastamento de algumas forças progressistas em um momento tão importante do nosso país.
Não, acho que a gente tem que fazer uma diferenciação aí nessa história. Uma coisa é dizer, e eu concordo que você precisa ter amplitude, unidade de ação contra o fascismo. Mas isso não pode ser sinônimo da gente abaixar as nossas bandeiras. Porque senão a gente não consegue, inclusive, conquistar aqueles brasileiros e brasileiras que estão completamente desiludidos com a política econômica que está sendo colocada em prática pelo governo de Jair Bolsonaro. Há uma migração daqueles que consideram o governo razoável para rejeitar o governo. Mas eles esperam uma política que garanta renda, que garanta alimentação. E se a gente abaixa as nossas bandeiras e se confunde com o programa liberal, defendido por Rodrigo Maia, por Dória, por Fernando Henrique e companhia, a gente está cometendo um gravíssimo erro político também, porque a gente perde o acúmulo de forças para ser mais eficaz no enfrentamento à própria extrema-direita, ao fascismo. Então, repito, unidade de ação contra o fascismo, ok, sim. Agora, abaixar as nossas bandeiras e ficar a reboque da agenda ultraliberal, isso não é nada eficaz no enfrentamento à extrema-direita, ao fascismo. Glauber Braga, muito obrigado por essa importante entrevista que você deu hoje aqui ao Faixa Livre. Eu te desejo força nessa luta pela democracia. Deixo aqui para você o meu abraço e te desejo um bom dia. Obrigado, Anderson. Agradeço muito mais uma vez e parabenizo o Faixa Livre por ser esse instrumento fundamental de defesa da democracia e contra o avanço do autoritarismo e das forças nefastas no nosso país. Um abraço grande a você e a todos que acompanharam esse bate-papo. Um abração. Conversamos aqui com o deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, Glauber Braga. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes passam a ter momentaneamente a opção de depositar suas contribuições em duas contas. Além da tradicional da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, está disponível também a conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Durante este período de excepcionalidade, os depósitos nas duas contas serão aceitos, sendo destinados ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Mas pedimos àqueles que puderem encaminhar suas contribuições para a conta da AFBNDES que o façam, pois em futuro próximo, esta será a única forma de proceder às doações ao programa. Repetindo mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora a um rápido intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes. E agora eu cumprimento o advogado e presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro, Rafael Borges. Rafael Borges, bom dia. Bom dia, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui mais uma vez conversando com essa audiência qualificadíssima do programa Faixa Livre. Agradeço muito o convite. Rafael, eu quero te agradecer por mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Rafael, o clamor democrático que começa a tomar conta das ruas do país, como nós vimos nas duas últimas semanas com aquelas manifestações organizadas por movimentos populares e antirracistas, segue sob ataque do governo federal. Um dos últimos episódios foi aquela sugestão do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de que as Forças Armadas poderiam atuar para dirimir eventuais conflitos entre os poderes da República. Uma série de entidades da sociedade civil rapidamente se colocaram em oposição a esse tipo de possibilidade, que não está prevista na nossa Carta Magna. Uma delas, talvez a primeira a se contrapor,
foi a Ordem dos Advogados do Brasil, que divulgou um documento exaltando a independência entre os poderes e a não intervenção dos militares. Primeiramente, Rafael, eu gostaria que você falasse a respeito tanto desse documento que vocês da OAB divulgaram, como sobre essa declaração ameaçadora do chefe de um órgão de Estado que deveria conhecer minimamente o que diz a Constituição Federal, como é o caso do senhor Augusto Aras. Bem, essa declaração constitui um erro político, jurídico e interpretativo dos mais graves da República Brasileira após o desenho institucional fornecido a nós pela Constituição de 88. É gravíssimo esse tipo de declaração. E ela não é só grave, como eu falei, ela é equivocada, ela é um erro, né? É um erro de análise e é um erro de hermenêutica. É um erro que emana de alguém que não consegue ler o texto constitucional, extrair do texto constitucional aquilo que ele efetivamente está dizendo, né? Justamente por quê? Porque ele está imbuído de uma intencionalidade que é contrária à literalidade do texto constitucional. Então ele constrói uma linha argumentativa que contraria até a letra fria da lei, né? Se você lê o artigo 142 da Constituição, ali está muito claro que não existe, as Forças Armadas elas não detêm, as Forças Armadas brasileiras elas não detêm de forma nenhuma esse tipo de incumbência. É preciso deixar claro, antes de qualquer coisa, que o modelo institucional consagrado pela Constituição de 88, ele determina a subordinação do poder militar pelo poder civil, em qualquer circunstância. Não existe hipótese do poder civil no Brasil ser subordinado ao poder militar, de acordo com a Ordem Constitucional de 88. Isso foi um modelo institucional que prevaleceu na ditadura, né? Que prevaleceu na ditadura militar, que prevaleceu no período entre 64 e 85. Ali havia supremacia do poder militar sobre o poder civil. Essa possibilidade ela foi absolutamente esgotada com a Constituição de 88 e é preciso que a gente tenha muita atenção a isso, para não deixar que aconteça um retrocesso. Veja, falar-se em poder moderador é uma coisa absolutamente fora de esquadro, é uma coisa absolutamente fora de contexto histórico. Poder moderador é aquele poder que paira acima dos outros poderes. É um poder que é um poder típico de uma estrutura organizacional onde não impera a tripartição dos poderes. O poder moderador ele é uma coisa que não evoca nem o período ditatorial, é uma coisa que evoca o período imperial. O poder moderador ele existia na Constituição Imperial de 1824, na medida em que ele concedia ao imperador, do Império Brasileiro naquele momento, esse papel, essa atribuição de moderar, de arbitrar eventuais conflitos que existiam que poderiam existir entre os três poderes da República. O poder moderador ele acabou com o Império Brasileiro, ele acabou com o fim do Império Brasileiro, o poder moderador também acabou. Não existe esse poder que sobrepaira os outros poderes. A essência da estrutura republicana brasileira, inspirada em Montesquieu, inspirada nos pais fundadores nos Estados Unidos, de poderes, de tripartição de poderes, é da existência harmônica e independente dos poderes, né? Um não se sobrepõe ao outro, da mesma forma como não tem um poder específico que sobreponha aos três conjuntamente. Isso não tem pé nem cabeça. De fato, o artigo 142 da Constituição, ele admite, em hipóteses absolutamente excepcionais, a intervenção das Forças Armadas para fins de garantia da lei e da ordem. Mas isso de forma alguma autoriza que as Forças Armadas atuem como árbitro do eventual conflito que possa vir a existir entre os poderes da República. O artigo 142 é muito claro, é só para assuntos de lei e da ordem e apenas quando as Forças Armadas forem convocadas por algum dos outros três poderes da República, né? O artigo 142 é muito claro, é preciso que haja iniciativa do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário para que as Forças Armadas entrem em campo. Sem essa iniciativa, as Forças Armadas não têm o que fazer, elas são uma força convocada, né? É uma instituição que é convocada a agir por um dos três poderes.
E mesmo assim, em matéria específica da lei e da ordem, né, garantia dos poderes constitucionais, em matéria específica da lei e da ordem. E assuntos da lei e da ordem é uma coisa que já está bastante disciplinada no Brasil. As Forças Armadas só podem ser chamadas para atuar nesse tipo de assunto quando todos os outros mecanismos previstos no direito brasileiro tiverem sido empregados e tiverem fracassado, né? Quando todas as instituições, com todos os órgãos de segurança pública, enfim, quando todo mundo que deve atuar nesse front tiver atuado e essa atuação não tiver sido exitosa, é ali que as Forças Armadas podem entrar, mas são hipóteses absolutamente excepcionais. A Constituição Federal de 88 relegou às Forças Armadas um papel de ampla subordinação aos poderes civis. Ela não tem mais aquela roupagem, ela não tem mais aquela estatura que ela tinha na ditadura militar que vigeu entre 64 e 85 no Brasil. É preciso que isso fique claro. Agora, Rafael, esse senhor Augusto Aras está indo longe demais. Nós, inclusive, já tratamos disso com você aqui no programa. Ele já se mostrou alinhadíssimo ao ideário fascista do presidente Jair Bolsonaro, cria uma série de factoides como esse que acabamos de abordar para recrudescer ainda mais o cenário político institucional. Já foi divulgado um manifesto de procuradores do próprio Ministério Público se colocando indiretamente contrários à sua nomeação pelo fato de seu nome não constar da lista tríplice. A verdade é que Augusto Aras acirra ainda mais os ânimos. Não está na hora de o Supremo Tribunal Federal tomar uma atitude contra esse senhor? Que tipo de iniciativa caberia ao Judiciário para questionar as atitudes mais que suspeitas desse PGR? Olha, sim, eu concordo que as manifestações do procurador Augusto Aras, elas em algum momento flertam com um desenho absolutamente autoritário e perigoso, né, para a manutenção da institucionalidade brasileira. Só que não acho que a solução disso passa pela obediência do presidente da República à lista tríplice. Essa lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral da República no Brasil, ela não tem previsão constitucional e tampouco tem previsão legal. É legítimo que o presidente da República, como chefe do Poder Executivo Federal, escolha o chefe do Ministério Público. A escolha do chefe do Ministério Público pelo presidente da República é o último resquício de legitimidade popular democrática que o Ministério Público ainda tem. O Ministério Público exerce um poder importantíssimo na República Brasileira, que é o poder punitivo, né? É o exercício do poder punitivo. É o que de mais importante o Ministério Público faz, né? Que é o direito de punir. E esse direito de punir, ele tem um conteúdo político manifesto, óbvio e evidente. E por ter um conteúdo político manifesto, óbvio e evidente, ele tem que estar, de alguma forma, submetido às estruturas do poder político, né? E o poder político, os poderes políticos são, por excelência, o executivo, o legislativo, sobretudo o executivo e o legislativo, que tem densidade popular democrática, que tem legitimidade popular democrática. Então é absolutamente saudável que a chefia do poder do Ministério Público, que por sua vez exerce poder político, seja exercida por alguém escolhido pelo presidente da República, sim, que ele sim detém legitimidade democrática, né? Isso é no plano ideal. É claro que Bolsonaro fez uma escolha infeliz, mas não é por causa da escolha infeliz de Bolsonaro que a gente vai promover aí o redesenho da estrutura republicana para dizer que o Procurador da República tem que ser escolhido pelos seus pares. Não tem. O fato do Procurador da República ser alguém ali concursado, ser alguém ali legitimado para ocupar aquele cargo apenas porque foi aprovado no concurso público, não confere a ele legitimidade democrática para escolher a chefia do órgão, né? Sobretudo tendo em vista que a chefia desse órgão exerce poder político por excelência, que é o poder de punir. Então é preciso ter isso claro. Agora, existem várias formas de se controlar o Procurador-Geral da República, né? E uma delas é através do controle judicial das suas decisões, uma delas é através do controle judicial das suas manifestações, das suas iniciativas, dos seus pedidos, dos seus pleitos. Isso tem que ser feito via Supremo Tribunal Federal, que é onde o Procurador-Geral da República oficia, né? Por excelência. Então eu acho que é dessa forma que a gente consegue estabelecer aí um cenário de equilíbrio mais saudável. Por falar na Suprema Corte, Rafael, o presidente Dias Toffoli defendeu, na última segunda-feira, durante uma live com magistrados, o diálogo entre os poderes. Eu te confesso, Rafael, que essa retórica enfadonha da necessidade de diálogo entre as instituições não convence mais.
o próprio chefe do executivo se mostra o tempo inteiro contrário ao entendimento. Foi ele mesmo que disse recentemente que não aceitaria mais ações ordenadas pelo STF, como naquele episódio das buscas e apreensões contra aliados de Bolsonaro no inquérito das fake news. Não falta uma atitude mais incisiva do Supremo para barrar esses arroubos autoritários do ex-capitão do Exército? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado quando a gente fica numa posição de demandar do Supremo Tribunal Federal atitudes mais incisivas, né, na perspectiva aí de barrar os arroubos autoritários da presidência da República. Isso por quê? Isso porque essa demanda ela pode provocar o efeito inverso ao que ela deseja, ao que ela mira, né? O efeito inverso disso é justamente colocar o Poder Judiciário na posição de um hiperpoder. O efeito inverso disso é justamente produzir um desequilíbrio de tal forma que o Poder Judiciário fique destacado no desenho constitucional da tripartição de poderes como um poder mais importante que os demais. E isso também é muito perigoso, né? O desenho da Constituição de 88, ele fala em poderes independentes e harmônicos entre si. Um poder não pode ter, da mesma forma que as Forças Armadas, né, muito menos, pode aí funcionar como poder moderador, o Poder Judiciário também não pode funcionar como poder moderador. O Poder Judiciário é um poder absolutamente inerte, é um poder que age por provocação, é um poder que não deve tomar iniciativa das coisas, digamos assim. Ele é um poder que fica ali aguardando a chegada do conflito para ele poder resolver o conflito, para ele poder decidir, né, diante do conflito que foi apresentado a ele, qual parte que tem razão, né? O Poder Judiciário, ele julga os processos, né? A ele incumbe a solução de conflitos de forma definitiva, mas os conflitos que são apresentados a ele, né, mediante provocação das partes a quem interessa a solução daquele conflito específico. Então eu tenho muita preocupação quando a gente deposita esperanças no Poder Judiciário ou endereça ao Judiciário demandas de natureza política que podem acabar produzindo um efeito colateral muito perigoso, que é o de hiperempoderamento do Poder Judiciário, que é o de fazer com que o Judiciário sobrepaira acima dos demais poderes da República. E isso é tão ruim quanto um executivo hiperempoderado. Isso é tão ruim quanto um legislativo hiperempoderado. Então eu sinceramente não direcionaria esse tipo de demanda ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário tem que estar lá solucionando conflitos que são apresentados a ele, né? E tem que se comportar como um poder inerte, né? Como alguém que recebe a demanda e produz a solução a partir da provocação das partes. Eu acho que o controle dos arroubos, digamos, autoritários, para dizer o mínimo, né, para ser bastante eufemista, da presidência da República, ela tem que, essa contenção, é claro que ela pode vir eventualmente do Judiciário, na medida em que ele solucione conflitos, mas ela deve vir sobretudo da sociedade e deve vir do Legislativo também, né, que é, dentre todos, o poder que mais tem legitimidade popular e democrática, né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com a função do Judiciário aí nesse desenho. Não bastasse todo esse acirramento patrocinado pelo Palácio do Planalto, Rafael, agora a estratégia volta a ser a guerra de contra-informação, típica de regimes autoritários como esse que ameaça ser implantado no Brasil. O Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais da OAB aprovou o parecer da Procuradoria Constitucional do órgão e ajuizou no Supremo Tribunal Federal, na última segunda-feira, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental diante da falta de transparência e dos atrasos na divulgação dos dados sobre a Covid-19 por parte do governo federal. O documento também foi analisado e acatado pelo Conselho Pleno e pela diretoria da OAB Nacional. O parecer da Procuradoria Constitucional da entidade, assinado pelo procurador Marcos Vinícius Furtado Coelho, afirma que a ausência de publicidade desses atos viola preceitos fundamentais como o direito à vida, à saúde, ao acesso à informação e à publicidade dos atos da administração pública, sendo uma omissão gravíssima que coloca em risco a saúde e a vida de toda a população brasileira. À noite, o ministro Alexandre de Moraes determinou a retomada da divulgação dos dados acumulados de coronavírus, atendendo a uma ação da Rede, do PSOL e do PCdoB. Eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desse parecer, Rafael, e também dessa guerra de contra-informação liderada pelo presidente da República por intermédio desse que muitos já chamam de mistério da saúde. Bom, o parecer da Ordem dos Advogados do Brasil é um parecer, ao mesmo tempo, necessário,
triste, né? Porque é muito triste que uma instituição como a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tenha que ser convocada para dizer o óbvio. E dizer que as Forças Armadas não têm supremacia ou não têm hegemonia nenhuma sobre os poderes civis da República é uma obviedade preocupante. Quer dizer, ter que vir a público para falar isso, ter que escrever um parecer para dizer os limites do artigo 142 da Constituição, para dizer que o artigo 142 da Constituição não autoriza nem de longe a supremacia das Forças Armadas, enfim, que ela se posicione acima dos poderes civis da República, ter que vir a público dizer isso é um sinal muito preocupante, é um sinal de que as coisas já não vão bem há muito tempo, né? Então, assim, agora, como eu falei, é um parecer necessário. Nessa quadra histórica específica que a gente vive, de arrefecimento, enfim, de desequilíbrio e de autoritarismo explícito por parte de alguns agentes políticos da República Brasileira, é importante que a OAB venha a público se manifestar, sem dúvida nenhuma. Então, nesse sentido, o parecer é um parecer necessário, e eu convido todos os ouvintes a acessarem o conteúdo desse parecer e lerem e entenderão, independentemente de terem conhecimentos prévios jurídicos, entenderão com clareza solar que o artigo 142 da Constituição de 88 de forma alguma autoriza que as Forças Armadas exerçam papel político de poder moderador, como eu já respondi aqui, que é um poder extinto desde o fim do Império, né? É um saudosismo do Império, não é nem um saudosismo da ditadura. Evocar poder moderador é ser saudoso com o Império, né? É um anacronismo preocupante e que chega a ser risível, né? Não fosse tão preocupante, a gente podia estar rindo disso agora, né? Agora, essa omissão de dados, ela é realmente um absurdo, é uma coisa completamente sem pé nem cabeça. Você não pode... É como você pintar o vidro dianteiro do carro com o carro em movimento, né? Você impedir a divulgação de dados e informações, impedir a consolidação de dados e informações sanitárias no meio de uma pandemia dessa proporção, quer dizer, a maior crise sanitária do século acontecendo e o Poder Executivo Federal se preocupando com mascaramento de dados. Isso é um absurdo, completamente sem precedente. Anda bem o Supremo Tribunal Federal quando intervém, né? Aí sim, né, chamado, né, provocado por partidos políticos, né, interessados na solução dessa demanda, o Poder Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, anda muito bem quando decide obrigar o Poder Executivo Federal a realizar a divulgação ampla e absoluta, né, desses dados que integram aí, que compõem, sem dúvida nenhuma, um diagnóstico necessário para o desenho, para a apresentação de soluções. Que o Poder Executivo Federal não queira apresentar solução nenhuma para essa pandemia, a gente até entende, afinal estamos há não sei quantos dias sem ministro da Saúde, estamos há não sei quanto tempo sem políticas públicas claras e definidas para solucionar esse problema, né? Pelo contrário, o Brasil vive uma crise política no meio de uma pandemia, né? O Brasil vive uma crise, se dá o luxo de viver uma crise política no meio de uma crise sanitária e de uma crise econômica sem precedentes, né? Que o Poder Executivo Federal não queira dar cabo disso, eu até entendo. Agora, tem outros agentes da República que querem. Tem governadores, tem prefeitos, enfim, tem outros agentes que querem desenhar políticas públicas de enfrentamento ao Covid-19. Para isso eles precisam ter dados, para isso eles precisam ter informações. Então vai muito bem o Supremo Tribunal Federal nessa decisão. Agora, Rafael, essa retórica bolsonarista é sustentada claramente por grupos paramilitares que o presidente tenta armar. Mas não apenas eles. Dentro das forças policiais há um crescente apoio às práticas antidemocráticas. Não são raros os episódios de violência de agentes das forças de segurança de Estado contra manifestantes pró-democracia. Nós conversamos ontem com o delegado de Polícia Civil Orlando Zacconi, um dos líderes do movimento de policiais antifascismo, e ele relatou que esse grupo repressor é minoritário dentro das forças policiais do país. A justiça, Rafael, não é capaz de identificar e punir esses agentes do Estado que violentam a livre manifestação de ideias nas ruas do Brasil? É muito claro que há uma defesa desse pessoal aos apoiadores do Bolsonaro nessas manifestações. Os alvos são sempre os movimentos populares. Não é possível se apenar exemplarmente esses mal-policiais? Olha, eu definitivamente não acredito na função exemplar da pena, né? Vamos dizer assim.
né, a pena privativa de liberdade, o exercício do poder punitivo, ele não tem de forma nenhuma uma função exemplar. Isso é uma crença, isso é um ato de fé que as democracias perigosamente depositam na pena, né? Porque por acreditar que a pena tem natureza exemplar, por acreditar que a pena é capaz de inibir, ou de conter, ou de reduzir, ou de impactar nas estatísticas, nos índices de violência, ou na própria reiteração delitiva, é que a pena é tão utilizada. É essa crença na função exemplar da pena, nunca, jamais, em tempo algum, comprovada cientificamente, que faz com que hoje o Brasil tenha a terceira maior população carcerária do mundo. Então eu definitivamente não acredito em natureza exemplar aí do exercício do poder punitivo. A função da pena é outra, a pena está aí para produzir dor, sofrimento, e em sociedades de base capitalista como a nossa, a pena existe para controle dos indesejáveis. A pena existe para restringir a liberdade daqueles consumidores falhos da nova economia, daquelas pessoas que não interessam às dinâmicas próprias, aos processos de acumulação de capital desenfreado e descontrolado desses tempos de capitalismo vídeo financeiro neoliberal. Enfim. Agora, dito isso, isso é uma coisa. Agora, outra coisa é a necessidade de que as forças policiais brasileiras sejam submetidas a mecanismos e a sistemas de controle mais efetivos, né? O que realmente não acontece, né? O exercício do poder de polícia é algo... enfim, é algo importante, é algo que está aí, que integra o desenho da institucionalidade brasileira, né? E sobre esse tipo de coisa o delegado e professor Orlando Zacconi tem certeza que se debruça muito melhor do que eu, mas o fato é que o exercício do poder de polícia é alguma coisa, digamos, inerente à nossa estrutura republicana. Agora, ele tem que ser exercido com controle, né? A polícia, ela demanda controle, né? A polícia é o braço armado do Estado, e por ser o braço armado do Estado, ela tem que ser hipercontrolada. Mais do que nenhum outro órgão da polícia, da estrutura política brasileira, a polícia deve ser objeto de controle social, de controle popular, de controle institucional, de controle pelo Ministério Público, né? O Ministério Público é agente fiscalizador externo da polícia. Então, incumbe ao Ministério Público promover o controle externo da atividade policial. Então, existem mecanismos previstos na Constituição e nas leis brasileiras que endereçam às polícias brasileiras um sistema de controle mais efetivo. É que esses mecanismos não são acionados, né? E eles não são acionados por quê? Porque interessa uma polícia descontrolada, porque interessa uma polícia que reprima manifestante, porque interessa uma polícia que vá lá e mate no Rio de Janeiro no ano passado 1.800 pretos pobres favelados, pelo simples fato de morarem em periferia, pelo simples fato da cor da pele, pelo simples fato da condição social, né? Então é preciso integrar esse debate num todo mais amplo, e não reduzir, e não resumir, e não reduzir mesmo é a palavra, esse debate, à questão da punição dos policiais, né? A questão de botar o policial na cadeia, não botar, de reprimir com o direito penal, não reprimir, né? Esse viés, ele não fará com que a gente avance, ele fará com que a gente continue no mesmo lugar, né, que a gente está hoje, sem avanços e com retrocesso, né? Então é dessa forma que eu vejo isso. Rafael, para se contrapor ao avanço do bolsonarismo, nós temos duas situações colocadas e eu gostaria que você comentasse cada uma delas mais detalhadamente. Primeiro, aquele inquérito das fake news que corre lá no Supremo Tribunal Federal e nós já abordamos de maneira transversal nessa entrevista. Você enxerga viabilidade nessa investigação para levar ao impedimento do presidente? É evidente que esse tipo de análise não se dá apenas no campo legal. Há todo um processo político por trás. Mas em caso de provas irrefutáveis, fica difícil para o Augusto Aras e o Rodrigo Maia não levarem à frente esse pedido de impedimento, você não acha? Eu concordo, sem dúvida nenhuma, que a depender do conjunto de provas que for produzida no âmbito desse inquérito, o inquérito das fake news, o Procurador-Geral da República, a quem incumbe, né, denunciar o presidente da República por crime comum, vai ficar um pouco que num beco sem saída, né? Vai ficar num lugar difícil ali para ele se movimentar, né? De fato, a decisão final acerca da viabilidade dessas acusações de crime comum é dele, sem dúvida nenhuma. Agora, ele está ali um pouco preso aos fatos,
né? E contra fatos não há argumentos, já diz o Brocardo. Então, de fato, se esse inquérito ele for suficientemente robusto ao ponto de apontar com clareza e de forma mais ou menos inequívoca vinculação, né, objetiva e subjetiva do presidente da República a esses atos de promoção, de fabricação e de divulgação de fake news, aí você espera-se que o Procurador-Geral da República, no desempenho de suas funções, o processe presidente perante o Supremo Tribunal Federal. A mesma coisa se espera do Rodrigo Maia. Mas ali o Rodrigo Maia, o ambiente, ele é um ambiente muito mais político do que jurídico, né? A função da Câmara no processamento do impeachment é uma função de natureza híbrida. É uma função jurídica, sem dúvida nenhuma, porque ela tem que promover um enquadramento dos fatos à norma, mas ela é uma função também de natureza política muito clara, né? Porque os deputados ali, quando votam, quando se manifestam a favor ou contra o impeachment, eles não são obrigados a fundamentar, né? Eles votam livremente. E essa não obrigação de fundamentação, ela tem relação direta com a natureza política dessa decisão. É uma natureza política, no fim das contas, né? O impeachment a tramitar na Câmara dos Deputados. Agora, volto a dizer, isso tudo vai depender, isso tudo virá muito a reboque das manifestações populares, né? É difícil, no presidencialismo brasileiro, quer dizer, todas as experiências que a gente teve de impedimento de presidente da República, elas aconteceram a partir da resignação do povo. É muito difícil esses processos eles caminharem, seja no âmbito do Supremo, seja no âmbito da Câmara dos Deputados, se você não tiver manifestação popular, se você não tiver rua, se você não tiver movimentos políticos ali no seio, na base da sociedade, exigindo esse tipo de medida, né? Porque são medidas graves, são medidas que impactam no desenho da institucionalidade e elas realmente só são adotadas quando não tem mais jeito. Além dele, há esse julgamento no Tribunal Superior Eleitoral a respeito de duas ações, me parece, uma da Rede e outra do PSOL, por supostos atos ilegais da chapa Bolsonaro-Mourão durante o processo eleitoral. Essas descobertas, tanto da CPMI das fake news no Congresso, como dessa investigação lá no Supremo, não podem ser utilizados pelos juízes do TSE nesses dois casos, mas é evidente que eles podem influenciar os votos dos magistrados. Essa é a grande esperança para a saída do Bolsonaro da presidência, Rafael. Você acredita que o Tribunal Superior Eleitoral tem condições de condenar a chapa presidencial? Olha, veja bem, eu não conheço, né, com profundidade o processo de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão que tramita no Tribunal Superior Eleitoral. E eu acho que para fazer uma resposta mais completa, a gente realmente precisaria conhecer os autos, né? Advogado, um pouco nessas horas, é como o médico, né? O médico não fala sem ver o paciente, o advogado não fala sem ver os autos. Mas você está correto, uma coisa é o inquérito das fake news, né? Outra coisa, a CPI das fake news. Outra coisa é esse processo que tramita no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral. Bom, me parece, com aquilo que se tem notícia agora, né, com essas investigações que já vieram a público, com essas descobertas que já vieram a público, me parece que é possível sim que exista material suficiente para pelo menos para questionar de forma muito clara, né, a legitimidade, a correção desse processo eleitoral, né, que alçou aí Jair e Mourão à condição, respectivamente, de presidente e de vice-presidente da República. Agora, volto a dizer, é preciso ter muita cautela, porque realmente é muito traumático para a República Brasileira que o Tribunal Superior Eleitoral, né, que é um órgão do Poder Judiciário, decida a validade, né, ou não de uma chapa, né? Decidir a validade não teria tanto problema, mas decidir pela invalidade, né? Decidir pela cassação de uma chapa presidencial que, mal ou bem, tem ali legitimidade democrática, legitimidade popular democrática para estar onde está. Essa decisão, ela depende exatamente disso, ela depende de que existam provas robustas e cabais no sentido de dizer que o processo de escolha dessas pessoas foi viciado, né? A chave do processo que tramita no TSE é exatamente essa, é dizer que a quantidade de fake news, a quantidade de instrumentos de manipulação que foram usadas naquele pleito eleitoral, ela foi de tal monta que ela viciou o próprio pleito eleitoral. Não é
o TSE não pode fazer uma avaliação de política, né, uma avaliação de governo, ele tem que fazer uma avaliação do período eleitoral, né, a ponto de dizer que ali existem evidências, ali existem provas, ali existem elementos, enfim, inquestionáveis, apontando nessa direção, apontando na direção de um pleito absolutamente viciado, né, de um pleito não democrático, de um pleito direcionado a partir da utilização de instrumentos que são vedados pelo ordenamento jurídico brasileiro. É esse o papel do TSE. Agora, eu não depositaria esperanças, né? Quando você me pergunta se eu acredito que o TSE tem condições de condenar a chapa presidencial, objetivamente falando, tem. Tem. Se tiver diante de provas, se as provas foram robustas e se a robustez dessas provas demonstrar a realização de um pleito viciado, a resposta é positiva, né? Agora, volto a dizer, eu me reporto aí de certa forma a minha resposta anterior. Muito embora o TSE seja um órgão do Poder Judiciário, ele também age a partir das demandas da rua, ele também age a partir da forma como a sociedade civil vem se manifestando. Lá como cá, também existirá, digamos, a aferição da temperatura. Antes de tomar uma decisão como essa, né, uma decisão importante como essa, uma decisão que tem o condão, tem aptidão, tem potencial para alterar, né, todo um panorama eleitoral brasileiro, ele que vai buscar, antes de fazer isso, ele vai buscar legitimidade nas ruas, ele vai buscar legitimidade, vai ver se esse é um pleito, uma demanda, um reclame que está ali vibrante no seio da sociedade civil, né? O jurídico pesa, não tenho dúvida nenhuma, mas o contexto também é muito importante aqui nesse cenário. Para encerrar, Rafael, essa irresponsabilidade do governo federal parece que contagiou uma série de prefeitos e governadores que antes vinham atuando com muita serenidade no trato da Covid-19. A Justiça teve de intervir em algumas unidades da federação, especialmente no Rio de Janeiro, para impedir aquelas regras de flexibilização do isolamento social. Não é prejudicial para a sociedade, Rafael, quando o judiciário tenha de se colocar no papel do gestor público para arbitrar esse tipo de situação? É muito preocupante, você tem toda a razão, né? Eu acho que eu já até passeei um pouco sobre esse tema nas minhas respostas às perguntas anteriores. É muito preocupante que o judiciário seja colocado nesse papel de promover atos de gestão pública. É muito preocupante que o judiciário seja acionado a todo momento, insistentemente, intensamente, para resolver qualquer questão que tenha a ver com o desempenho, com o exercício, com a produção de políticas públicas no território nacional. Mas isso está acontecendo nesse momento, sobretudo porque a gente vive um momento de desequilíbrio e um momento de dificuldades para o nosso processo democrático muito evidente, né? Você tem aí um poder executivo que há semanas, no meio da maior crise sanitária que esse país já experimentou, e há semanas não nomeia o seu ministro da Saúde, né? Quer dizer, isso é um sinal muito claro, para além de toda a perturbação pragmática que a não nomeação de um ministro da Saúde gera nesse momento no Brasil, nesse momento de crise pandêmica, nesse momento de crise sanitária sem precedente, há aí um símbolo, há aí um sinal, né, de desleixo, de descaso com a gestão da saúde pública, né? E esse desleixo, esse descaso, ele reflete, ele reverbera em todas as unidades da federação, ele reverbera nos estados, ele reverbera nos municípios, ele reverbera em outros órgãos públicos, e ele acaba fazendo com que o Poder Judiciário seja ele que deve ser um poder sossegado, quieto, inerte, né, que deve atuar só em situações excepcionais, seja acionado a todo momento, a toda hora, para promover atos de política pública, né? Quer dizer, quem pensaria que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro teria que intervir para garantir que dados básicos, essenciais e fundamentais acerca da evolução da pandemia, para serem divulgados, isso teria que ser objeto de uma decisão judicial? Quem pensaria isso em tempos normais? Quem pensaria que um presidente da República Brasileira cogitaria de sonegar dados e informações acerca da evolução da pandemia por razões de natureza político-eleitoral? Quem imaginaria que
que o Brasil estaria mergulhado nesse mar de insanidade, nesse mar de autoritarismo, né? Nessa quadra histórica delicadíssima. Quem imaginaria isso tudo? Ninguém imaginaria. Né? É tudo muito sem precedentes, é tudo muito novo. Então, nesse cenário, acaba que o Poder Judiciário está assumindo papéis que ele não deveria assumir. Né? Volto a dizer, é perigoso, tão perigoso para a democracia quanto um executivo hiperimpoderado, é também um legislativo hiperimpoderado e é também um judiciário hiperimpoderado. Isso é muito perigoso. Agora, eu também não ignoro que hoje o Brasil vive circunstâncias muito específicas, sem precedentes, e que talvez estejam demandando, sim, do Poder Judiciário, atitudes concretas e pontuais no sentido de nos afastar da barbárie. No sentido de nos afastar desse estado de coisas preocupante, né? No sentido de nos distanciar desse modelo de gestão autoritária que está nos levando ao precipício, né? E eu não sei que horas que isso acaba, eu não sei que momento isso vai parar, eu não sei quando que a curva de autoritarismo vai começar a descer, como não sabemos quando que a curva de mortes de corona, infelizmente, vai começar a descer também, né? Então, nesse cenário de incertezas, ter ali um poder judiciário atuando de forma responsável, evidentemente que é uma coisa benéfica, né? Agora, volto a dizer, isso tem que ser visto com muita cautela, isso tem que ser visto com muito cuidado, isso tem que ser visto com muita parcimônia, para que a gente não transforme o Poder Judiciário num superpoder, para que a gente não transforme o Poder Judiciário, ele sim, numa espécie de poder moderador, né? Isso seria muito perigoso, seria muito prejudicial para as nossas estruturas democráticas, tá certo? Rafael Borges, muito obrigado por novamente estar aqui conosco no programa. Eu desejo a você um bom dia de trabalho e um forte abraço. Bom, então é isso, pessoal. Agradeço muito, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui falando com essa audiência tão especial do programa Faixa Livre, acerca de temas tão importantes, tão candentes e tão urgentes que se apresentam para a democracia brasileira nesse momento. Tem em mim um soldado aí nessa trincheira de defesa do Estado Democrático de Direito, de defesa da institucionalidade e de garantia de direitos, sobretudo de garantia de direitos. Agradeço muito mais uma vez e deixo aqui os meus parabéns ao programa e o altíssimo nível de reflexões que ele vem oferecendo para a sua audiência nesse momento. Um grande abraço. Conversamos aqui com o advogado e presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, Rafael Borges. Vamos agora a um rápido intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Eduardo Dutra, o INEP, da Federação Única dos Petroleiros, Eduardo Pinto. Eduardo Pinto, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. Novamente, um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir a conjuntura brasileira. Muito obrigado, Eduardo, por mais uma vez conversar conosco aqui no programa. Eduardo, antes de nós falarmos sobre os problemas que atingem o país, nós tivemos no último final de semana a triste perda do economista Carlos Lessa, mais uma vítima da Covid-19. Carlos Lessa foi uma importante figura, presidiu o BNDES no governo Lula, foi reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde você hoje dá aula, mas antes de tudo ele era um apaixonado pela cidade e defensor das causas populares. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre ele, falasse a respeito da sua importância para o país. O que representa a perda do Carlos Lessa? Anderson, é uma grande perda para o país, alguém que sempre pensou a questão do desenvolvimento, interpretações, e eu vou ler aqui uma nota de pesar que foi divulgada pelo Estudo de Economia, que diz muito sobre quem foi Carlos Lessa. Faleceu hoje, pela madrugada, o professor emérito do Estudo de Economia do UFRJ e ex-reitor da UFRJ, Carlos Lessa. É tempo de luto para a nossa comunidade. Lessa foi um professor brilhante.
Durante várias décadas, foi sistematicamente considerado pelos alunos como o melhor em sala de aula. Como intelectual, foi um grande intérprete do Brasil, e em especial do Rio de Janeiro, cidade que para ele era a síntese do que tem de melhor e pior do país. Um homem do seu tempo, orador brilhante, além de suas muitas aulas, foi um conferencista e palestrante muito influente e extremamente popular. É imensurável a importância e o impacto das suas centenas de palestras em um mundo sem internet, particularmente no período mais duro do país, em que a circulação das informações era, muitas vezes, restringida pelo temor e ação da censura. Lessa não foi um acadêmico típico. Não ficava fechado em um escritório, dialogando apenas com seus pares. Algumas de suas obras, em especial seus livros, foram imensamente populares. Seu manual de introdução à economia, escrito em conjunto com o brilhante e saudoso Antônio Barros de Castro, foi, junto com a formação econômica de Celso Furtado, mestre dos dois autores, uma das obras de economias mais vendidas de toda a história editorial brasileira. O 15 anos de política econômica, talvez sua principal obra acadêmica, mostrou seu fôlego como historiador. Seu livro, Rio de Todos os Brasis, é um exemplo de uma outra vertente desse professor, a admiração e o amor pela cidade que nasceu. Para ele, a cidade que comprovava a potencialidade do país converteu-se no testemunho do desequilíbrio e distâncias socioeconômicas nacionais e no paradigma da má qualidade de vida. Além de professor e acadêmico, Lessa foi um ativista pela democracia, foi um militante pela renovação do pensamento dos economistas, sendo um dos fundadores do Instituto dos Economistas do Brasil e presidente do Conselho Regional de Economia do Rio de Janeiro. Na UFRJ, ocupou várias funções importantes, como diretor do Instituto de Economia, foi decano do CCJE e foi reitor. Atuou ativamente no movimento pela democratização do Brasil, participou da política partidária, foi diretor do BNDES, um dos defensores e maiores responsáveis por acrescentar um S no social do nome do banco no governo Sarney e presidente do banco no governo Lula. Lessa foi entusiasta e defensor da universidade pública, reconheceu a importância das instituições na formação nacional, na produção do conhecimento e reflexo sobre os países. Além disso, enfatizava a importante função da universidade pública de criar oportunidades para jovens talentosos, cujas alternativas eram muitas vezes limitadas pela obscena e persistente desigualdade social no Brasil. Ensinou e informou com orgulho muitos estudantes de graduação e pós-graduação, tendo sido paranif e patrono de muitas turmas ao longo de sua carreira de professor. Lessa foi um nacionalista e patriota no sentido clássico, que não se confunde com a vulgaridade e superficialidade com que esses termos têm sido usados recentemente. Seu nacionalismo tinha como implicação sua visão generosa do povo brasileiro e sua profunda convicção democrática. Queria que o Brasil fosse uma sociedade cosmopolita, mas que dialogasse com o mundo a partir de suas raízes, afirmando seus interesses e qualidades. Nos reconhecia como uma verdadeira América profunda, onde povos do mundo se entrecruzariam. Esperava e lutava para que nossa sociedade superasse sua história de desigualdade e atraso econômico e social. Lessa é um dos últimos desenvolvimentistas históricos. Faz parte de um país que legou ao mundo projetos modernos e inovações culturais, como Oscar Niemeyer, Glauber Rocha, Clarice Lispector, João César Martinez Corrêa, João Gilberto, Antônio Carlos Jobim, Milton Nascimento, Celso Furtado, Antônio Barros de Castro, Maria da Conceição Tavares e outros. Nós, do Instituto de Economia, prestamos nossa homenagem a esse grande professor, prestamos nossa solidariedade e sentimentos à família pela perda. Essa é uma perda particularmente sentida, grave da história do país, onde homens com seu nacionalismo culto e contagiante, compromisso com a democracia e otimismo e energia fazem muita falta. Foi realmente uma perda lamentável. Fica aqui a nossa homenagem ao professor Carlos Lessa e o desejo de força para os seus familiares. Enquanto isso, Eduardo, no nosso intrincado cenário político, o presidente Jair Bolsonaro mantém-se no ataque com suas declarações autoritárias. Só que nos últimos dias nós tivemos um fato novo, que foi a ocorrência desses atos pró-democracia.
a oposição resolveu deixar de lado a preocupação com o novo coronavírus e lutar contra uma outra ameaça, a de uma ditadura se estabelecer no país. Te agradou essa atitude das forças democráticas? Anderson, me agradou as manifestações do final de semana, mas com sentimento ambíguo. E por que ambíguo? Não pelas pessoas indo para a rua defender a democracia, sim, porque temos um perigo e um risco, mas porque a gente está vivendo no meio de uma pandemia. Uma pandemia que o Covid-19, em que isso tem efeitos, vamos dizer assim, expressivos e afeta de forma importante, aumentando os riscos de contaminação, riscos de morte. Mas nesse momento histórico, é importante deixar claro para os bolsonaristas que a rua não é apenas deles. Ou seja, e claramente a manifestação que já teve um volume representativo de pessoas para defender a democracia, de pessoas para mostrar que a questão racial é uma questão importantíssima e central no Brasil, todos esses pontos e que a manifestação é fundamental. Eu estou convencido que o Bolsonaro e parte dos militares que estão no governo Bolsonaro, eles utilizam a tática de balançar as armas. O que é isso? Eles afirmam que ele tem um poder enorme dentro das Forças Armadas, que não necessariamente isso é comprovado, ou seja, das Forças Armadas da ativa, e joga com medo o tempo inteiro, fazendo a política do medo. E necessariamente, em algum momento, a sociedade, os movimentos de esquerda e parte da população vai ter que pagar para ver o quanto isso é verdade ou não. E necessariamente pagar para ver significa que você tem uma mobilização cada vez maior nas ruas. Eu não tenho dúvida nenhuma, que quando desacelerar um pouco os efeitos da pandemia, as mobilizações vão ser enormes contra o Bolsonaro, e Bolsonaro é sim um risco à democracia. Ele o tempo inteiro tensiona as instituições, o tempo inteiro uma parte enorme dos bolsonaristas pregam a ideia de uma intervenção militar com o Bolsonaro no poder, e se tem uma coisa que não tem como negar é que o Bolsonaro há muito tempo fala sobre isso. O Bolsonaro não deixa isso escondido, o Bolsonaro sim é um risco, e muita gente não levou isso a sério, e é uma coisa que a gente inclusive já vem falando aqui no programa há muito tempo, desde 2018, do ano eleitoral, que o Bolsonaro ele é autoritário e sim tem elementos protofascistas. Nós tivemos também a divulgação de uma série de manifestos em defesa da democracia na semana passada. Juristas, políticos, personalidades da sociedade civil se uniram contra o presidente Jair Bolsonaro. O que chamou a atenção, Eduardo, foi a ausência da assinatura do ex-presidente Lula nesses manifestos. Ele alegou que não colocaria seu nome junto ao de figuras que proporcionaram o estado atual da política brasileira, com a deposição de Dilma Rousseff. O Lula, em uma dessas lives recentemente, chegou a dizer que é o cara mais palatável do PT e que não tem autocrítica para fazer. Essa espécie de arrogância do Lula não é o que acaba afastando a esquerda, Eduardo? Anderson, vamos lá. A discussão passa por uma questão mais complexa apenas do que, vamos dizer assim, o Lula entrar ou não assinar. Tem uma discussão que eu acho que é importante entender, que é a discussão sobre a questão da formação de frentes, e de frentes amplas. Então, assim, eu repetindo muito, esse debate não é um debate simples de ser realizado. E por quê? Porque você, na verdade, tem um conjunto de frentes ou de manifestos que muitas vezes são em abstrato. Abstrato em que sentido? A defesa da democracia. Mas, por exemplo, em algumas situações você pode estar defendendo a democracia, demarcando uma linha limítrofe que o Bolsonaro poderia passar, não, e vamos ver se o Bolsonaro mantém essa linha e seguimos com o Bolsonaro. Eu acho que é importante separar, porque esse é um debate muito profundo, intricado, que, primeiro, não dá para dizer que uma frente ampla tem dimensões políticas, econômicas e sociais. Eu não acho que nesse momento seja possível uma frente ampla, mas sim movimentos táticos de como, olha, qualquer documento, isso é uma posição muito clara para mim, qualquer documento hoje que expresse que o Bolsonaro está descumprindo as regras, que o Bolsonaro está necessariamente, está o tempo inteiro, cometendo ilegalidades, e que a própria eleição e a própria chapa, você ganhou com fake news, com Twitter do Vilas Boas e tem que ser caçado, tem que assinar independente de qualquer coisa. Eu acho que a esquerda tem que assinar
quando tiver muito claro uma ideia da cassação da chapa, independente de quem esteja assinando. Ponto. O segundo ponto é: a questão da frente requer dimensões econômicas. E não me parece que uma parte é mais do que só uma discussão do golpe de 16 ou não, mas é uma discussão seguinte. A questão é, você tira o Bolsonaro, mas é para manter os mesmos elementos econômicos, a mesma desconfiguração, a mesma questão dos efeitos da reforma do teto dos gastos, a mesma questão da precarização do mercado de trabalho, isso não dá para fazer frente. Então, nesse campo, né, não dá para dizer que é uma frente ampla, mas é dizer o seguinte, olha, taticamente, eu assino qualquer coisa que seja a favor do quê? Da cassação da chapa, porque eles cometeram ilegalidade há muito tempo, isso é muito visível. Então, eu acho que aí tem, e Anderson, eu acho que tem aí no caso do Lula, talvez mais do que arrogância, talvez é um sentimento de que tem efeitos da pessoalidade, porque ele foi parar na cadeia. Então, assim, mas nesse momento eu acho que o Lula deveria, na verdade, entender, olha, qualquer coisa que assinarmos é pro impeachment do Bolsonaro e da chapa. É isso, é só esse ponto, porque tem também uma parte dessa discussão no campo da direita liberal, que é assim, a questão é o Bolsonaro como se o Bolsonaro fosse a causa da crise. Eu já falei isso em vários programas e vou repetir. O Bolsonaro não é a causa dessa crise. O Bolsonaro é a infecção oportunista que se apropriou de um corpo doente. E um corpo doente formado por quê? Porque as instituições estão em frangalhos, dados os efeitos do mecanismo da Lava Jato, porque a nossa elite desembarcou de um projeto de país e porque a nossa elite não aceita uma política que minimamente transfira a renda para o andar de baixo e incorpora o andar de baixo. Se a gente não perder isso de vista, é evidente que agora é um risco da democracia, é evidente que o Bolsonaro é sim um risco, e a questão dos militares é uma questão importante, mas a gente tem que entender que são duas frentes e que não dá para articular, e que seria importante circular essas duas coisas. Se isso não for possível, primeiro elemento, assinar tudo que tenha muito claro a designação do processo, porque a democracia em abstrato é uma coisa complexa no caso brasileiro. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque o quanto nas periferias, o quanto nas comunidades, você tem uma democracia plena, porque a polícia entra de uma forma como os direitos individuais dessa população. Então essa discussão da população das periferias da comunidade, em abstrato da democracia, é uma coisa estranha, sou estranho. É evidente que os manifestos têm que ter um objetivo muito claro. Muito claro o seguinte: o Bolsonaro descumpre as regras, o Bolsonaro a cassação da chapa é passivo desse processo e direta já. E aí sim vamos fazer uma nova disputa do que o país deseja de um projeto de nação e que a esquerda, minimamente, a questão da construção da frente, me parece que nesse caso, frente, teria que ser muito mais no campo da esquerda, que nesse momento eu acho difícil, que as figuras e as pessoas ainda estão muito presas na questão eleitoral. Acho que a gente vive uma ruptura, uma mudança profunda no mundo, e no caso brasileiro ainda maior, dados os efeitos da crise institucional, e que a gente tem que pensar um projeto de reconstrução. Eduardo, em uma entrevista recente que deu ao jornal Valor Econômico, você reafirmou aquela ideia de que o Bolsonaro é um instrumento dos militares, de que as Forças Armadas não representam mais a parte moderna da sociedade para arrogarem papel moderador. Os generais do governo seguem em sua escalada nos discursos ameaçadores, em especial o Augusto Heleno. O autogolpe se aproxima, Eduardo? Anderson, essa entrevista deu repercussão enorme, e eu vou começar respondendo a partir do elemento central, que acho que é a inquietação geral. O autogolpe se aproxima? Eu acho que, Anderson, nesse momento, não. E por que nesse momento não? E aí acho que é importante, talvez aquela entrevista não tenha deixado tão claro, existe uma separação que são os homens do Exército, né? Os homens das Forças Armadas no governo Bolsonaro, e que é a instituição Forças Armadas. A instituição Forças Armadas representa o quê? A hierarquia. Um pouco depois de estudar nesses últimos 2 anos, 3 anos sobre o governo, sobre a questão militar, e porque inclusive eu passei a estudar isso, eu não sou, vamos dizer assim, eu passei a estudar os militares porque eles passaram a entrar na cena política. E uma coisa que eu aprendi com outros especialistas da área, é quando a gente fala instituição Forças Armadas, está falando em hierarquia. E quem é a hierarquia e quem ela representa? O alto comando. E nesse sentido, nesse momento hoje, o alto comando do Exército na mão do Pujol
Eles não são um bolsonarismo raiz, apesar de elementos e pensamentos, me parece, atrasados para o momento histórico. Mas eles não são bolsonaristas e nesse momento, eles não topariam um projeto desse tipo. E acho que é importante ter claro, porque um autogolpe implicaria, vamos dizer assim, prender todos os marxistas culturais. Isso vai dos partidos de esquerda Globo, na visão desses militares. Então, nesse sentido, eu acho que muitas vezes eles muito mais geram uma estratégia de gerar instabilidade emocional, institucional e política. Eles fazem política com medo, né? Balançando as armas para dizer que tem poder. E por que eu estou querendo reforçar isso? Por quê? Porque nesse sentido, a força do Bolsonaro em relação até às forças armadas, no sentido da instituição, já foi muito maior. Já foi muito maior. Inclusive hoje, saiu uns artigos mostrando como parte dos brigadeiros, né, ficaram muito preocupados, almirantes, com, por exemplo, nesse momento, a liberação do exército possuir aviões. Então tem muitas tensões acontecendo, que seja nos militares no governo Bolsonaro e que seja os militares dentro das Forças Armadas. Então, nesse sentido, não acho que você tem um autogolpe nesse momento, porque eles estão no poder, inclusive. O Bolsonaro, não por acaso, tem mais de 3 mil militares no governo Bolsonaro. As verbas aumentaram, ou seja, tem uma questão corporativa por trás. Mas aqui, eu acho que dá para dizer o seguinte, é um instrumento e, ao mesmo tempo, nesse momento, a divulgação da reunião ministerial deixou muito claro, que quem manda hoje é o Bolsonaro nesses militares. É impressionante a posição fragilizada, que seja do ministro da Casa Civil, que seja dos militares naquele momento, naquela reunião, mostrando que quem manda é o Bolsonaro. Isso ainda deixa mais tensão, por quê? Porque parte dos militares, aí o site Defesa Net, que representa esse segmento, tinha dito que o Bolsonaro estava sendo tutelado pelos militares. Isso não existe nesse momento. O que existe é que o Bolsonaro, né, hoje é que tem direcionado os militares que estão no governo, e em parte porque uma parte desses militares que estão no governo pensam como Bolsonaro e acreditam nessa questão fantasiosa do marxismo cultural, que é uma vinculação direta com a extrema-direita norte-americana. O que eu acho é que, em algum momento, essa tensão tende a aumentar ainda mais nessa atual guerra de trincheiras. Por quê? Porque esses militares e o próprio Bolsonaro vão continuar o quê? Balançando as armas, gerando estabilidade e medo, inclusive criando situações esdrúxulas, como uma parte da população, uma parte da esquerda que ficou muito preocupada da saída dos movimentos no final de semana passado, com medo de ter P2 gerando distúrbio, e isso poderia criar uma situação que o Bolsonaro poderia decretar determinadas situações ou fechar o sistema. Assim, eu acho, Anderson, que a gente está numa encruzilhada e em algum momento esse dia D virá. E provavelmente, não dá para a gente ter certeza, ninguém tem, né? É o quanto os segmentos militares da ativa entram ou não nessa empreitada golpista do Bolsonaro, porque em algum momento eu acho que ele vai tentar, isso sempre foi a cara do Bolsonaro. Mas acho que nesse momento histórico, transcorrido esse período do governo Bolsonaro, ele tende, inclusive, a perder mais e mais legitimidade, e o que aconteceu agora, recentemente, no Ministério da Saúde, é a prova cabal disso, que é, inclusive, criar números fantasiosos nesse processo, que é na questão da contabilidade criativa, que esse governo se deixar no número de mortes na questão da pandemia. Agora, o Olavo de Carvalho, o guru do Bolsonaro, se insurgiu contra o presidente no último fim de semana. Em um vídeo publicado nas suas redes sociais, o ideólogo chamou o ex-capitão do Exército de covarde, entre outros impropérios, e ameaçou derrubar o seu governo. Dá para acreditar nessa insurgência do Olavo de Carvalho? Será que o bolsonarismo, em sua origem, começou a ruir? Anderson, o mais impressionante disso tudo, e aí esse vídeo circulou de forma intensa, o Olavo de Carvalho pressionando, alguns levantaram a hipótese que o Olavo de Carvalho estaria pressionando o Bolsonaro para que ele fosse uma posição mais ativa no sentido de golpe, mas o que hoje, né, o que saiu hoje, e as divulgações hoje, que o Olavo de Carvalho já disse que está 100% do lado do Bolsonaro.
O que é impressionante desse evento é que ficou muito claro, né? Porque também hoje, e ontem também, o dono da Havan, tá? Foi às redes sociais pedindo apoio financeiro ao Olavo de Carvalho. O que me impressiona é que, de filósofo, ideólogo, ele tem de uma forma completamente tosca. O que ele estava pedindo ali não era uma maior busca do Bolsonaro por uma questão ideológica. O que ele estava pedindo era grana, né? Claramente, né, o Luciano Hang convocou empresários para fazer doações ao Olavo de Carvalho, porque ele estava sofrendo, ele teve que realizar pagamentos, foi processado, e aí por várias pessoas, inclusive por Caetano, e teve que pagar uma indenização grande. O que ele estava ali era chantageando, dizendo assim, olha, eu não sou tão Bolsonaro, vocês têm que ter cuidado comigo. E quando o Luciano Hang, que ele mesmo chamou de Zé Carioca, né, mobilizou pessoas, empresários para dar doações ao Olavo de Carvalho, o Olavo de Carvalho voltou a ser 100% bolsonarista. Aqui a gente tem que entender muito claramente assim, qualquer fenômeno social e do bolsonarismo, eu não acho que o fenômeno social do bolsonarismo, em estrito senso, vai ruir de forma por um evento específico, jornalista ou factual. Eu acho que, inclusive, uma parte do bolsonarismo sobrevive sem o Bolsonaro, se a gente não mudar estruturalmente questões sociais e econômicas, porque isso é marcado pelo ódio, que tem como fator gerador o medo, tá? A questão toda é que esses ideólogos desse bolsonarismo são pusilânimes. O que o Olavo de Carvalho queria era que o pessoal financiasse parte do que ele vai ter que pagar, né, pela causa perdida, pelo que, por exemplo, Caetano Veloso ganhou dele. Ou seja, é impressionante o quanto esses supostos ideólogos estão muito mais preocupados com o bolso do que qualquer outra coisa. Assim, é um grau de, desculpe as palavras chulas, ouvintes, é um grau de tosqueira inimaginável. E aí, por isso, novamente, eu volto. A vitória do Bolsonaro só tornou possível por uma tempestade perfeita, por um completo corpo doente. Ou seja, nós temos hoje que combater o Covid-19, mas o Bolsonaro também é uma infecção oportunista, é uma bactéria que se apropria desse corpo doente, né? Acho que isso é fundamental, e esse corpo doente tem a ver com nossas instituições, com os nossos setores dominantes e como eles enxergam esse país e como esse país precisa ser transformado de forma impressionante, com todas as questões, ou com todos os problemas, ou com todas as interpretações boas ou positivas, negativas, ou se você olhar o que foi feito ao longo dos governos do PT, com todas as suas questões, problemas, outras coisas, você incorporou uma parte da população ao consumo. Ou seja, aquilo que a gente chegou mais próximo e que é muito distante da social-democracia europeia, e essas elites, vou até corrigir, não temos elites, temos setores dominantes, ela não aceitou nem isso. Observe o quanto a gente precisa reconstruir esse país, reconstruir essa nação, e de uma forma verdadeira, e esperamos que finalmente incorporando o andar de baixo. Eduardo, de acordo com estimativas divulgadas pelo Banco Mundial na última segunda-feira, o Produto Interno Bruto deve se contrair em 5,2% este ano, o que empurra a economia global para a maior recessão desde a Segunda Guerra Mundial. A queda deve ser mais acentuada entre as economias avançadas, onde a previsão é que o PIB encolha 7%. Nos países emergentes e em desenvolvimento, no entanto, a contração de 2,5% na economia, junto à queda de 3,6% na renda per capita, levará milhões de pessoas à situação de pobreza extrema neste ano, segundo o próprio Banco Mundial. Dá para ao menos minimizar todo esse prejuízo social e econômico, Eduardo? Anderson, a crise é uma crise muito profunda, é uma crise que vai afetar de forma muito desigual, né, a população mundial, né? E aqui é evidente que os mais pobres vão ser mais fortemente afetados, os trabalhadores vão ser mais fortemente afetados do que, por exemplo, os mais ricos. A capacidade de defesa do segmento do andar de cima é muito maior.
Por exemplo, eu acabei de comentar com você que é a questão da liquidez. Quase todos os países do mundo aumentaram a liquidez. Então, os detentores de títulos financeiros, né, vão perder muito menos. Alguns segmentos do agro, no caso brasileiro, vão perder muito menos. Como é que você conseguiria minimizar isso? Você teria que aumentar ainda mais a política de transferência de renda. Né? Necessariamente, nesse momento de pandemia, você teria que aumentar ainda mais o endividamento público via transferência de renda. Né? E esse contingente ainda é relativamente pequeno da transferência. Teria que se ampliar muito mais. Você teria que tentar proteger de forma enorme. A saída dessa será um legado profundo de aumento da miséria, aumento da pobreza absoluta. Tá? E a discussão já começa a voltar sobre a questão, no caso brasileiro, do ajuste fiscal. Né? As pessoas não entenderam o tamanho do impacto. A gente vai sair quando a gente conseguir sair da questão dos impactos sanitários, da questão do Covid, nós vamos sair, né, com uma população mundial, seu aumento da pobreza enorme e aceleração da concentração de renda. O topo 1% do mundo vai ficar mais rico do que era anteriormente. E o 99% muito mais pobre. Isso tende a aumentar fortemente as tensões, isso tende a fortemente aumentar as tensões políticas, isso passa inclusive a questionar a ideia da democracia representativa. Isso a gente está vivendo aqui numa escala brasileira, mas isso está acontecendo também numa escala mundial. O crescimento da extrema-direita já vinha nesse elemento da dificuldade das estratégias neoliberais de conseguir, ao mesmo tempo, coordenar o processo de acumulação e da distribuição de renda. Isso já vinha afetando os partidos políticos, a própria democracia europeia, por uma questão, e norte-americana, por uma questão política. A extrema-direita cresce nesse movimento. Ao mesmo tempo, a própria pandemia e alguns governos de extrema-direita vão sair abalados nesse processo, porque senão não mostraram, vamos dizer assim, assertivos para resolver esse problema. Nós poderemos viver fenômenos do chamado efeito Coringa. Ou seja, as pessoas cada vez mais se rebelando contra o andar de cima, contra as elites econômicas, políticas e intelectuais. Ou seja, se a gente não construir uma verdadeira transformação no processo de distribuição de renda no mundo, né, nós poderemos viver tensões cada vez maiores e seus efeitos cada vez maiores na questão social, econômica, política, e pode ser, inclusive, que cada vez mais esse andar de cima utilize os instrumentos coercitivos para controlar, né, essa insatisfação social cada vez mais profunda. Ou seja, vivemos um momento de uma transição profunda, de um aumento da precarização, e se não configurarmos transformações ou reconstruirmos novas utopias, tá? Porque vivemos um momento de distopia. O efeito Coringa, momento, e aí, parafraseando a ideia do filme, é um momento de distopia, porque você tenta saídas individuais no mundo em que o avanço no neoliberalismo é que gerou essa profunda segregação social, destruindo dimensões básicas da convivência humana. Se você não reconfigura isso, e que isso tem a ver com processo de acumulação, processo de distribuição, e você transformar os indivíduos e todos os processos em mercadorias e passíveis de troca o tempo inteiro, isso gera uma completa desagregação social. Ou seja, se não pensarmos novas estratégias, políticas de inclusão, uma transformação na questão distributiva da renda e como essa renda é alocada entre os vários segmentos da sociedade, podemos caminhar para momentos de extrema barbárie, não só brasileira, mas mundial. Mas como é que minimiza isso nesse momento? Necessariamente fazendo políticas estatais ativas de transferência de renda e sim já pensando em políticas de aumento da taxação do andar de cima dos mais ricos, porque na saída da crise a distribuição de renda vai se reconfigurar num cenário ainda pior, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Ainda segundo o Banco Mundial, a contração deve ser mais severa no Brasil. Devido às medidas de contenção ao coronavírus, a queda acentuada nos investimentos e nos preços globais das commodities, a economia do país deve registrar contração de 8% este ano, recuperando apenas parte das perdas em 2021, com alta estimada de 2,2%. A previsão é mais pessimista que a do mercado financeiro, que espera a queda de 6,48%.
E o Paulo Guedes ainda fala em priorizar o investimento estrangeiro em um cenário de degradação como esse. Só pode ser piada de mau gosto, né, Eduardo? Anderson, é aquilo que eu volto um pouco do que já te falei. Nós temos um país estilhaçado, uma elite sem noção, uma burocracia, indivíduos em cargos centrais na burocracia brasileira, completo sem noção. Inclusive, nós temos um momento histórico que o Brasil se tornou um completo país pária. É impressionante. Achar que investimento estrangeiro volta, ou seja, tem uma questão ambiental, tem uma questão de não informação de dados da questão do próprio Covid. Ou seja, nós nos tornamos um país pária no mundo e ainda o Guedes ou outros segmentos acham que o investimento vai voltar, né? Primeiro, o investimento não voltará no lado estrangeiro. Além de tudo, né, nós vamos sair... A economia brasileira já estava patinando, né? Mais do que isso, na saída e na transição da Covid, o consumo, o investimento não vai vir no sentido privado, porque as pessoas vão estar com medo, porque as pessoas perderam emprego, porque o investimento não vai vir, porque não vai ter demanda, né? O que isso implica que necessariamente você tem duas etapas. Essa primeira etapa, e aqui acho que é importante ressaltar que todo país do mundo, nessa primeira etapa de controle da pandemia, aumentou os gastos. Aqui não tem uma discussão liberal, keynesiano. O vírus se impôs, a pandemia se impôs diante de uma realidade concreta, né, que se fez necessário aumentar os gastos em saúde, que fez necessário contenção para a queda do PIB, né, política de transferência de renda. Aqui essa discussão desapareceu, porque de forma pragmática você teve que aumentar os gastos e aumentar o endividamento. A questão toda que se coloca no caso brasileiro é que os nossos ditos neoliberais progressistas, e aí eu tô até tirando o Guedes, porque o Guedes é neoliberal, mas ele não é progressista. Mas eu colocando o Armínio nessa história, que fez um artigo nesse final de semana, o tempo inteiro falando na questão do ajuste estrutural na saída da pandemia. Para voltar a crescer, esse 2%, se você perde 8% e só cresce 2%, você tem uma perda de 6%. Para reativar a economia, você tem que reativar o motor, né? A centelha tem que estar no investimento público. E aí alguém vai dizer, olha, mas não tem dinheiro. Tem um artigo do Rodrigo Araí, vários outros, que mostram que no período desse de recessão, o investimento público mais do que paga o que você gastou, por causa do efeito multiplicador fiscal, né? Ou seja, o investimento no momento de depressão faz com que a economia cresça em uma proporção maior e gera um efeito fiscal maior do que o próprio gasto. Isso com dados econométricos, ou seja, vale a pena, ou seja, o próprio investimento vai gerar um efeito fiscal e crescimento econômico que mais do que paga esse valor. Mas uma parte, mesmo desses neoliberais progressistas, estão presos numa lógica, numa ideologia, porque não entendem outra, ou nunca leram, ou não têm essa interpretação, e não conseguem entender que tem uma mudança profunda, tem uma mudança pragmática, tem uma mudança que é necessária nesse momento. Nenhum país do mundo vai sair da crise no pós-pandemia sem investimento público, sem gastos governamentais. A minha desconfiança é o seguinte, o quanto esses neoliberais progressistas levam a ideologia até o último extremo, ou se acham que nesse momento tem que passar a qualquer custo a redução do papel do Estado, a reforma estrutural, a manutenção da PEC do teto dos gastos, e querem aproveitar isso tudo para aumentar o grau de exploração, ou seja, transformar uma sociedade brasileira que já é altamente desigual, eliminar todos os direitos que foram construídos a duras penas na Constituição de 88 e uberizar completamente o mercado de trabalho brasileiro. Para quê? Para recuperar e aumentar a lucratividade, né, principalmente dos grandes empresários. Acho que esse é um ponto fundamental, ter isso em mente, porque, e aí volto para a nossa crise, um dos elementos é que os nossos setores dominantes e parte desses liberais progressistas, e que todos eles têm vínculos com o mercado financeiro, quer seja porque esses economistas se transformaram em donos de corretoras ou têm enormes fundos de investimento. Eu costumo dizer que a ideia do risco moral, você está defendendo uma visão de mundo que inclusive afeta o seu bolso. E nesse momento esse pessoal está muito mais preocupado em controlar o caos, mas manter sua lucratividade. Faz parte, isso é economia política, mas a partir daí, acreditar que você vai voltar a ter crescimento é uma completa falácia, né? Isso é o argumento do Guedes, porque ele está perdido. O que me deixa mais assustado é o não pragmatismo, inclusive, desses neoliberais progressistas,
e que minha sensação de que progressistas tem nada, porque eles estão muito mais preocupados com o controle social, com o bolso e manter a lucratividade, e arrisco a dizer muito mais preocupado com o botim que estão fazendo hoje, que é retirar seus lucros no curtíssimo prazo e depois se preocupar com o país, com a nação, com o andar de baixo. Ou seja, nós temos um setor dominante marcado por uma lógica escravocrata que não está nem aí para o andar de baixo, para o povo e para a população, e não faz parte da sua constituição histórica. Eu acho que a batalha é longa, mas temos que enfrentar esses grandes desafios, e acho que o Covid mostrou quais são os lados desse jogo, como os nossos setores dominantes estão muito mais preocupados em acumular e não estão nem aí com a vida, né, do andar de baixo, com a vida da periferia, com a vida da comunidade. Isso está muito explícito nessa política genocida em curso do Bolsonaro e especificamente de parte expressiva desse andar de cima, que agora começa a se preocupar muito mais por uma questão de perda de controle, o medo do caos social que isso pode gerar, do que qualquer preocupação mais profunda, de uma preocupação com a população do andar de baixo, das periferias, das comunidades e das populações que reagem o tempo inteiro a esse processo. E aí, parafraseando, utilizando o Chico de Oliveira, que morreu recentemente, é o jeitão brasileiro impondo, quebrando as regras, mudando as regras, as leis, para manter de forma sociopata, nos termos do Florestan Fernandes, os seus privilégios, o lucro a qualquer custo. E a população brasileira se utilizando do jeitinho para sobreviver a uma sociedade brutalmente desigual e que não é explicada pelo fenômeno Bolsonaro. O Bolsonaro é a infecção oportunista que, nesse momento, mais um outro vírus que precisamos combater. Para encerrar, Eduardo, nós tivemos uma intensa movimentação da economia na última semana. O dólar recuou e fechou abaixo do patamar de R$ 5,00 pela primeira vez desde março, acumulando uma queda de 6,44%. A Bolsa de Valores de São Paulo subiu e chegou à casa dos 95 mil pontos. Na sua avaliação, o que essa movimentação do mercado financeiro representa? Anderson, essa característica tem acontecido não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. A economia real está indo para o chão, né? E, ao mesmo tempo, o mercado financeiro já se recuperando de forma expressiva. Isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com as medidas de combate à crise. Como você tem estratégia de aumentar fortemente a liquidez, né? Principalmente para os bancos, isso foi feito pelo Banco Central norte-americano, isso foi feito pelo Banco Central brasileiro, isso foi feito pelo Banco Central europeu, isso foi feito pelos diversos bancos centrais do mundo que, no âmbito da crise, e é parecido com o que foi feito pós-2008, na crise, você aumenta a liquidez. Então, por exemplo, no caso brasileiro, você reduz o compulsório dos bancos. Então, os bancos ficam com mais dinheiro. É evidente que esses bancos privados, né, não vão, nesse momento, emprestar para as médias empresas ou grandes empresas, porque tem um risco de crédito. O que é isso? Essas empresas, nesse momento da pandemia, a demanda cai muito, e aí pode ser que alguma dessas empresas não sobrevivam. Então, o que esses bancos vão fazer? Esses bancos não vão emprestar um juros baixos para essas empresas. No máximo, vão emprestar um juro altíssimo. E parte desses recursos livres, ou seja, desse aumento da liquidez, o que esses bancos, esses fundos de investimentos vão fazer, dada essa questão da liquidez? Vão comprar ativos financeiros. Então, a liquidez não vai estimular a economia, mas vai o quê? Aumentar a compra de ativos financeiros. E com o aumento dessa compra de ativos financeiros, o preço desses ativos financeiros cresce mesmo com a economia despencando. Tá? Então é por isso que isso vai descolando mais ainda o lado financeiro do lado real, em momentos desse tipo em que você tem políticas de aumento da liquidez, né, sem que isso se reverta, né, na dinâmica do lado real. E se isso não se reverter, e se não tiver uma trajetória de crescimento econômico do lado real, ou de recuperação, novamente, lá na frente, você tem a queda do preço desses ativos, porque em algum momento existe um encontro, né, do que são os preços desses ativos com a economia real. Você não consegue, aí na linguagem da economia política, você não consegue o tempo inteiro ter capital fictício desgarrado completamente
do lado real, ou seja, os ativos financeiros ele tem em algum momento algum embasamento com o lado real. Nesse momento, ele descola completamente. Isso está acontecendo na economia norte-americana, isso está acontecendo na economia brasileira e várias economias, e alguns economistas liberais vão dizer, não, isso já é uma antecipação, que o mercado consegue antecipar o futuro. Uma completa balela. O que tem é o seguinte, tem mais dinheiro circulando, líquido, dinheiro líquido. Esse dinheiro não se reverte nem em consumo, e nem aumento da produção e nem investimento. E esse dinheiro na mão dos bancos, tá? Vão para o quê? Compra de ativos financeiros. Por isso que acontece o quê? Os ativos financeiros acabam crescendo. Tá? Acho que esse é um ponto importante alertar, e isso tem muito a ver com a saída da crise. É como determinados setores são afetados de uma forma diferenciada em relação à crise. Isso tende a reforçar as posições dos segmentos financeiros, tá? E no caso brasileiro, alguns segmentos do agronegócio, porque as exportações de commodities continuam aumentando. Por isso que algumas empresas vinculadas à questão de commodities continuam com seu preço de ações relativamente alto, e isso tem a ver com a manutenção ainda das exportações de commodities para a China, que continua ainda importando uma quantidade representativa de alimentos e de minério de ferro, e o preço não caiu tanto nesse segmento. Eduardo Pinto, muito obrigado por nos ajudar a entender essas questões intrincadas da nossa política e da economia. Eu desejo a você um bom dia de trabalho e um forte abraço. Anderson, agradeço a todos os ouvintes por esse debate. Eu vou prolongar um pouquinho esse final, porque eu acho que nesse momento de grande e profunda incerteza, eu vou recitar aqui um poema do Brecht, que eu acho importante. Aos que hesitam, por Bertolt Brecht. Você diz, nossa causa vai mal, a escuridão aumenta, as forças diminuem. Agora, depois que trabalhamos por tanto tempo, estamos em situação pior que no início. Mas o inimigo está aí, mais forte do que nunca. Sua força parece ter crescido, ficou com a aparência de invencível. Mas nós cometemos erros, não há como negar. Nosso número se reduz, nossas palavras de ordem estão em desordem, o inimigo distorceu muitas de nossas palavras até ficarem irreconhecíveis. Daquilo que dissemos, o que é agora falso? Tudo ou alguma coisa? Com quem contamos ainda? Somos o que restou lançados fora da corrente viva? Ficaremos para trás por ninguém compreendido e a ninguém compreendendo? Precisamos ter sorte? Isto você pergunta. Não espere nenhuma resposta, senão a sua. Essa é a minha mensagem de otimismo a partir dessa linda poesia do Brecht. Tchau, pessoal, e obrigado a todos. Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Zé Eduardo Dutra, o INEP, da Federação Única dos Petroleiros, Eduardo Pinto. Vamos agora encerrando a edição de hoje, lembrando a vocês que amanhã, por conta do feriado, nós vamos reprisar a edição que foi ao ar hoje. Então estaremos de volta em mais uma edição inédita na próxima sexta-feira, a partir das 8 da manhã. Um abraço a todos vocês e até lá!